Deus nosso Pai, rogamos a sua ajuda e a sua proteção, que nós possamos levar adiante com dignidade este trabalho, que a nossa palavra encontre guarida no coração dos nossos irmãos e que o Evangelho de Jesus Cristo, esta semente, esse código de ética, que ele possa ser acolhido em nossas intenções. Que a paz de Jesus Cristo, meus irmãos, esteja conosco e que as bênçãos de Deus, que elas possam nos beneficiar a todos. Livro Pão Nosso, lição de número 52, Perigos Sutis. Agradecemos a Chico Xavier, a Francisco Cândido Xavier, porque ele representa o médium que procurou cumprir o seu papel com humildade. Não se deixou levar pela vaidade, não se deixou levar pela idolatria de si mesmo. Agradecemos a Francisco Cândido Xavier. Se não fosse a sua disciplina, nós não poderíamos desfrutar desta obra magnífica que a espiritualidade, por seu intermédio, nos alcança. Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nos traz inúmeros ensinamentos. E hoje nós vamos nos deparar com a lição de número 52, intitulada Perigos Sutis. Emmanuel, ele busca em Paulo, Coríntios 1, capítulo 10, versículo 7, a seguinte recomendação: não vos façais, pois, idólatras. Não vos façais, pois, idólatras. Creio que é importante destacar que o ato de admirar é saudável. A inveja já é um vício. O vício, o pecado, não nos beneficia. Muitas pessoas dizem inveja branca, vaidade benigna, mas a vaidade sempre nos prejudica. Essa preocupação deslocada, desvairada de chamar a atenção para nós mesmos. Agora, quando nós fazemos algo digno de nota, aquilo necessita ser admirado para que nós possamos tirar o melhor proveito. Acontece que nós aqui na Terra, a maioria da população, se não quase todos os habitantes, quase todos os 8 bilhões de habitantes da Terra, nós estamos sujeitos a inúmeros perigos. E aqui, Emmanuel usa a expressão perigos sutis. Sutis porque quase sempre passa despercebido. Precisamos até mesmo elogiar, admirar, mas precisamos ter muito cuidado para não fomentarmos a idolatria. Nós precisamos cada vez mais usar a nossa capacidade, o nosso raciocínio para perceber que nós somos muito limitados. E que o Evangelho de Jesus Cristo se nos apresenta inúmeras lições e que, com o passar do tempo, nós vamos nos convencendo cada vez mais, nos aprofundando cada vez mais sobre estas lições. Cuidado com a idolatria. Há poucos dias eu disse algo para um irmão a quem eu admiro, que certamente eu não falaria para outra pessoa, porque quase sempre as pessoas são envolvidas por este hábito de idolatrar os espíritos. E eu disse que nós precisamos ter muito cuidado ao nos depararmos com certos textos, com certas comunicações
mesmo que venha com o nome de pessoas muito conhecidas no meio espírita, espíritos conhecidos, porque se de fato eles se empreendem no trabalho de nos apresentar algo para a nossa evolução, precisamos aferir mesmo se aquilo pode nos ajudar. Agora, muitas pessoas podem até apontar o dedo para nós, dizendo que nós estamos obsidiados. Por quê? Quem é você para colocar em dúvida aquilo que aquele espírito disse pelas mãos daquele distinto médium? Nós precisamos usar a nossa capacidade, os nossos recursos para aferir, estudar. Tenhamos a certeza que, se trata de um espírito evoluído, jamais ele vai se incomodar com a nossa observação, principalmente se ela for equivocada. O que nós não podemos é sucumbirmos à idolatria. Quantas e quantas vezes aqui na Terra nós prejudicamos ao idolatrar inconscientemente pessoas, médiuns, espíritos. Emmanuel começa a sua lição dizendo o seguinte: a recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representaram sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Quando nós não usamos a nossa capacidade, os nossos recursos, aceitando passivamente tudo aquilo que chega ao nosso encontro, nós sucumbimos à paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Faz-se imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a consciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. Precisa dizer algo mais? E eu só disse isso, fiz essa recomendação a esse amigo, porque ele se me mostra uma pessoa muito interessada, estudiosa e que quer de fato aprender. Mas nós precisamos ter cuidado, porque as pessoas, mesmo não percebendo, entronizando inadvertidamente médiuns no altar frágil das honrarias fantasiosas. Quase sempre nós renunciamos à nossa capacidade de discernir, abraçando tudo aquilo que este médium, aquele espírito diz. Como que nós faremos para analisar, se não através do estudo, do uso da nossa capacidade intelectiva e, acima de tudo, da intuição? Agora, o trabalho de estudo e de aprimoramento se faz necessário. Para que nós possamos analisar algo, nós precisamos desenvolver aquilo que se é necessário para o objeto em análise. Cabe-nos estudar. Mas eu noto, desde quando eu iniciei na doutrina espírita, que quase sempre nós prejudicamos muitos médiuns que se deixam levar pela idolatria, pela ilusão, pela falsa concepção sobre si mesmo. Porque quase sempre nós contribuímos para isso. Nós, como diz Emmanuel, entronizamos inadvertidamente essas pessoas no altar frágil de honrarias fantasiosas. Emmanuel continua:
é necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Vamos reforçar mais uma vez? O que Emmanuel diz? Nunca esqueçamos da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. De um lado, nunca esqueçamos, ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos espíritos. E por outro lado, também das necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Quantos médiuns sucumbem à tentação de fraude, de mistificação, para atender seus interesses rasteiros? E quantos aqueles que, mesmo que não recebam qualquer benefício de ordem material, sucumbem ao interesse de satisfazer os interesses, ou pelo menos eles procuram responder aquilo que a pessoa que solicita ajuda procura-se passar para ela aquilo que ela pensa ser necessário ouvir. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Então, nossa tarefa como espírita cristãos é, através da nossa capacidade, através do nosso estudo, também combater os ídolos falsos. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio, com sincero devotamento à tarefa. Vamos repetir? Combatamos os ídolos falsos. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atiremo-nos ao esforço próprio, com sincero devotamento à tarefa. E lembremos-nos de todos que no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. E lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Que em nós nasça a vontade de materializar a vontade de Deus aqui na Terra. Não prejudiquemos os nossos irmãos que encontram muita dificuldade em vencer a idolatria. E quase sempre nós não temos condições de aferir a maturidade daquele médium ou daquele espírito. Portanto, em qualquer situação, utilizemos a nossa capacidade, aprimoremos os nossos recursos, não para criticar por criticar, mas que nós possamos resgatar, materializar, reviver de forma fidedigna as lições do Evangelho. Tenho certeza que, se trata de um espírito evoluído, ou pelo menos bem intencionado, ele não se sentirá ferido pela nossa argumentação. Todavia, se trate de um espírito, pelo menos um falso profeta, é claro que ele se sentirá frustrado em não alcançar o seu objetivo. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Não esqueçamos
deste conselho de Emmanuel, deste perigo sutil da idolatria. Até breve.